basicamente, eu acho que a ideia que eu tentei trabalhar ali, muito rapidamente, né? Mas foi a ideia de que, primeiro, a rigor, quer dizer, então, essa ideia da rede analógica ou da rede, enfim, vai do hiperlink, do hipertexto, enfim. A ideia de que, a rigor, os trabalhadores na rede operam dos dois modos. E eles operam diferente. Então, a imagem que eu usei foi, algumas pessoas vêm e são encaminhadas de acordo com as regras. Vai daqui para lá, dessa sala para outra, vai marcar consulta naquele lugar, tarará, e vai entrar num fluxo que as pessoas sabem, enfim, melhor ou pior, dependendo do município, mas um fluxo que, de um modo geral, a maioria das vezes não é governado por ninguém. Vai entrar num certo automatismo que não se preocupa em verificar a necessidade, a intensidade do problema e tal. Como as pessoas têm essa apreciação sobre esse caminho, na hora que vem um caso, uma pessoa que movimenta os trabalhadores, quer dizer, os caras, nossa, não vai dar para deixar ele por aí, se ele for por aí não vai rolar. As pessoas atuam de outro modo. Eu brinquei aquela história, pega o telefone e produz uma rede viva de outra ordem. É que você liga para o cara que você conhece do serviço tal, e fala assim, tem um caso assim que vai chegar, presta atenção, porque nesse caminho analógico, a chance de ninguém prestar atenção é muito alta. Então, quando você quer que alguém preste atenção, você chama a atenção, você fala. Tanto que qualquer um de nós sabe disso. Todo mundo que tem algum parente que é profissional de saúde, quando tem algum problema, pede ajuda. Para quê? Pede ajuda para fazer a sua vida valer a pena. Pede ajuda para a conexão não ser essa linear, ser uma conexão que chega mais depressa na possibilidade de produzir o que a pessoa precisa. Os usuários sabem disso. Também eles fabricam os seus links, vamos dizer assim, as suas possibilidades de produzir outros tipos de conexão que enfim, levem em consideração o que eles precisam de verdade, né? Num determinado momento. Então, por um lado, os trabalhadores não operam o tempo todo do mesmo modo. Eles produzem outras coisas dependendo do encontro que eles têm com os usuários. Há encontros que têm capacidade de fazer essa mobilização. Uma outra coisa que eu falei que eu acho que é bem importante é que, na verdade, a gente é muito pouco interessado na vida, na produção de vida dos usuários. A gente acaba produzindo um olhar muito simplificado, mesmo no campo da saúde coletiva, um olhar muito marcado pelos diagnósticos, pelos riscos que as pessoas estão submetidas e entende muito pouco a maneira como as pessoas lidam com isso. E a vida que elas produzem, a rede de conexões que elas têm, na verdade, poderia ser, e na prática, vamos chamar assim, uma reserva de potência que é muito importante para as pessoas enfrentarem as dificuldades que elas têm na vida, inclusive os processos de sofrimento e de adoecimento e tal. Como a gente nem leva isso em consideração, a gente quase olha para eles e enxerga pessoas despossuídas, despotencializadas totalmente. A gente não vê a potência que existe na fabricação da vida. Eu brinco assim, para dar um exemplo bem, enfim, singelo do assunto. Eu não seria capaz de viver uma semana com o dinheiro que certas famílias sustentam a família inteira um mês. Eu não sou capaz de viver uma semana. Bom, não reconhecer que nessa possibilidade há muita sabedoria, estratégias de solidariedade, eles fabricam possibilidades, e estou dando um exemplo bobinho, para trazer uma dimensão que a gente desconsidera mesmo. Então a gente olha para eles e não vê nada. E se a gente prestar atenção de um outro modo, a potência, a rede de conexões que eles têm, a potência de vida que eles têm, poderia entrar de um outro modo muito diferente numa construção compartilhada de, vamos dizer assim, projetos terapêuticos que conversassem com as coisas que fazem sentido para eles. Em vez de querer que eles adiram aos projetos centrados numa certa lógica, que é o que, em geral, as unidades de saúde fazem, isso daí vale para a UBS, vale para o hospital, vale... Só que num hospital, o usuário tem pouca possibilidade de fazer valer a sua voz. No espaço da atenção básica, ele faz valer, tudo bem, ele pode não dizer nada ali para o trabalhador na hora, mas depois ele vai para casa e faz o que ele acha.
Então, o que eu acho que a gente perde, inclusive, a possibilidade de contribuir com o que o nosso saber técnico, de algum modo, poderia contribuir no enfrentamento desses problemas, a gente perde essa possibilidade ao não produzir essa conexão, considerando todas as coisas que passam na cabeça das pessoas. Que significa? O que é que o cara pensa, o que ele imagina, que medos ele tem, que referências ele tem, que coisas são importantes para ele, que coisas ele não pode perder, que coisas a gente não sabe, a gente sabe tão pouco dos usuários que a gente não sabe nem se ele trabalha, onde ele trabalha e quanto tempo leva para ele chegar da casa dele para o trabalho. Então, vou brincar com aquela história da hipertensão, as pessoas vão e falam assim, agora o senhor precisa caminhar, comer com menos sal e talvez tomar um remédio. Ó, o cara sai, lá em São Paulo, por exemplo, o cara sai de casa, sei lá, 4 da manhã e volta 10 da noite. Caminhada é uma coisa que não pertence à possibilidade real. Se ele resolver vir a pé, fala assim, vai a pé. A pé, se ele for de manhã, ele perde, vai chegar atrasado no trabalho. Se for na volta, ele vai ser assaltado, não vai dar muito certo. Aí a gente dá um remédio para ele tomar e esse remédio faz a pessoa ter vontade de ir ao banheiro. E ele fica 3 horas no ônibus, no metrô. Então, assim, nem isso, que é um conhecimento prosaico, mínimo sobre a vida, a gente não tem. E as proposições que a gente faz são impossíveis de ser acatadas, entendeu? Por um lado. Por outro lado, eu diria, como que os trabalhadores fazem coisas, fazem essas coisas que são automáticas, vamos dizer assim, e essas coisas são prescritas pelos programas, pelas políticas atualmente vigentes, mas também operam outras. Eu acho que a riqueza, a possibilidade, você fala assim, é muito difícil, no intervalo comentou que viveu uma experiência de ser muito difícil fazer coisas diferentes num hospital, né? Então, mas é que é muito difícil a gente tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Então, ou ser parte de incômodos reais que as pessoas têm, e o incômodo dela faz com que seja necessário procurar outras alternativas, ou é muito difícil. Discurso na orelha não convence ninguém. Nem os trabalhadores convencem os usuários, nem os gestores convencem os trabalhadores. Então, a gente por exemplo, tem um jeito muito interessante de fazer essa conversa com equipes, e às vezes de que casos vocês acham que vocês cuidaram bem, foi muito legal. Aí o cara traz o que foi muito legal, porque aí vamos discutindo. Você vai aprendendo o que é que ele acha que é legal, o que é que ele considera, um monte de coisa vai aparecendo, porque como as pessoas operam não é exatamente o que está posto no discurso, né, oficial. Porque quando você vai lá e pergunta assim, como você cuida? O cara responde como o discurso oficial diz. Aí como é na prática, né? Vamos ver o caso real. E aí conversar também com os casos que são difíceis. Na hora que aparece o que é difícil, dá para ir trabalhando, porque é um incômodo real que o trabalhador vive, entendeu? Não é só eu olhando o seu trabalho dizendo o que é bom ou não é bom. É um incômodo que você tem com o seu trabalho. Que coisas são difíceis? É claro que no começo da conversa, várias vezes a culpa, o problema é o usuário. Mas na conversa, problematiza, vem para cá, outras possibilidades vão aparecendo. Eu acho que esse processo de olhar, inclusive, por que numa cena você consegue cuidar, romper as regras, romper as barreiras e na outra não, é uma coisa muito interessante para o próprio trabalhador pensar. E aí, retomando essa questão do cuidado, né? O cuidado é uma coisa que pertence a todo mundo, não é? O cuidado, a mãe cuida, a professora cuida, o irmão cuida, você cuida, o vizinho cuida. Não é uma coisa que é delimitada pelos saberes profissionais da saúde. O cuidado é um espaço de, vamos dizer assim, ele é produzido num espaço de interseção entre o que cuida e o que é cuidado, né, em que, de algum modo, você tenta acessar necessidades que as pessoas têm. Para acessar necessidades que as pessoas têm, você não precisa, você não esgota isso com os saberes das profissões, por exemplo, com a clínica das profissões. Você também usa outras coisas para escutar, conectar, enfim. Então, eu diria que na hora que se a gente acha que um projeto terapêutico precisa ser construído de maneira compartilhada com o usuário, esse compartilhamento acontece exatamente nesse plano do cuidado, que é um plano em que os dois podem dialogar. Porque se você puser o diálogo no campo da clínica, um tem clínica, o outro não tem. Então aí, a clínica entra, mas o lugar do compartilhamento é um espaço em que todo mundo transita, que é o espaço da produção do cuidado.
em que muitas coisas fora, totalmente fora dos nossos... Porque, na verdade, o cuidado e as necessidades várias vezes interrogam os nossos saberes profissionais e as nossas respostas prontas, a priori, não se encaixam. A gente tem que inventar outra coisa. Então, é um exercício de poder se deixar interrogar, fazer interrogar o seu saber, inclusive pelas necessidades das pessoas. Muitos serviços, muitas equipes têm ofertas pré-definidas. Se o usuário se encaixar nessas, ótimo. Se ele não se encaixar, o problema dele não dá, a gente não cuida se é desse jeito, não é? Então, acho que, por um lado, do ponto de vista da produção do cuidado, é essa coisa, do ponto de vista de pensar o cotidiano do trabalho, é possibilitar que as próprias equipes olhem para o seu trabalho a partir das suas questões descobrindo quão inventores eles são, sem perceber, porque as pessoas têm uma sensação de ser acachapadas. Mas quando você vai ver no cotidiano, elas inventam muita coisa. Para o bem e para o mal, vão brincar. Né? Mas assim, tem uma possibilidade de produzir. E acho que a ideia da educação permanente conversa exatamente com isso. Em vez de reconhecimento reconhecimento do direito, enfim, em vez de reconhecimento da potência que todo mundo tem e exercita de diferentes modos. E quando você saca que você faz, você descobre que você pode fazer mais vezes em outros espaços, de outros jeitos, junto com os outros. Basicamente isso.